Olá a todos que nos assistem mais uma vez. Nós somos do programa O Viver é Cristo e temos o prazer de estar nesta oportunidade para nós estarmos apresentando um recado da Palavra de Deus. Hoje está conosco o nosso irmão Flávio e ele estará transmitindo da parte de Deus, com o poder da Palavra de Deus, como fazer para ser salvo. Aquele que tem poder para perdoar pecados, somente a pessoa de Jesus. E o nosso compromisso é sempre estar usando da Palavra de Deus com fidelidade e levar até o seu lar, para que você possa estar sendo esclarecido da sua vida futura, quanto à salvação da sua alma. Fique conosco nesses próximos 30 minutos. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou. Um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quantos adoradores temos aqui nessa noite? Oh, cante comigo. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser um adorador por excelência, me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência. Cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez, cante comigo. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia.
precisamos aprender a te adorar, Senhor, em espírito e em verdade. Aleluia. Levante sua mão comigo, levante. Quando você levanta a mão assim, você está se rendendo ao Senhor. Não importa se você está em pé ou sentado, você está se rendendo ao Senhor. Cante comigo. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser. Mais uma vez. Um adorador por excelência. Aleluia. Um adorador por excelência. Um adorador por excelência. Quero ser. Aleluia. Glória a Deus. Oh, tu é mais excelente, Senhor. Glória a Jesus. Muito obrigado a você que nos assiste. É um grande privilégio poder compartilhar da Palavra de Deus. Eu gostaria de convidá-lo a fazer a leitura do Evangelho de Marcos, capítulo 2, começando no versículo 1. A Palavra de Deus diz assim: Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo correu que ele estava em casa. Muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar, e anunciava-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico, levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao em que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração: Por que fala ele deste modo? Isto é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? E Jesus, percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, disse-lhes: Por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. De fato, como terminou a nossa leitura, foi algo espantoso, algo que maravilhou os que estavam presentes, aquilo que o Senhor Jesus fez. Não era uma coisa comum, não era algo que nós vemos acontecer todos os dias. E aquela multidão que estava reunida naquela ocasião, ali na casa do Senhor Jesus Cristo, presenciando aquilo que ele fizera, ficaram maravilhados. E deram glória a Deus e disseram essas palavras: jamais vimos coisa assim. Milagres como este estão registrados na palavra de Deus a fim de demonstrarem que o Senhor Jesus Cristo, embora sendo um homem que nasceu aqui neste mundo como um bebezinho e cresceu e viveu como um de nós, embora sendo humano, ele não era apenas um simples humano e nada mais. Mas, além de um ser humano completo e perfeito, ele era Deus. O evangelista João registra no seu evangelho 7 milagres, a fim de demonstrar exatamente isso.
E embora estejamos lendo um outro evangelho, né, Marcos, nós também encontramos nos demais evangelhos milagres do Senhor Jesus Cristo, cuja principal finalidade é demonstrar a divindade do Senhor Jesus Cristo. Neste milagre específico que lemos, nós vemos essa verdade muito forte. O Senhor Jesus Cristo, encontrando aquele homem paralítico, né, que foi levado por seus amigos à presença do Senhor Jesus Cristo, a primeira coisa que o Senhor Jesus lhe diz não é a respeito da sua paralisia. Os homens que levaram aquele paralítico à presença do Senhor Jesus, com certeza o fizeram pensando e crendo que o Senhor Jesus era poderoso para curá-lo. E estavam preocupados, primeiramente, com a sua paralisia. No entanto, ao ver aquele homem diante de si, as palavras que Jesus lhe dirige não são a respeito de sua paralisia. O Senhor Jesus diz àquele homem: filho, perdoados estão os teus pecados. Os escribas que estavam ali, conhecedores da lei e ensinadores da lei, ouvindo essas palavras, ficaram aborrecidos. E em seu coração começaram a criticar o Senhor Jesus, questionando: quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus? Mas era precisamente isso que o Senhor Jesus estava ali a demonstrar. Aqueles homens, ao perguntarem isso, quem pode perdoar pecados senão um, que é Deus, estavam a dizer uma coisa correta. Apenas Deus pode perdoar pecados. O pecado é, em última análise, uma ofensa contra Deus. E somente Deus tem a prerrogativa, a autoridade para perdoar uma ofensa contra si mesmo. Ao dizer aquelas palavras, filho, perdoados estão os teus pecados, o Senhor Jesus está a demonstrar para as pessoas ali presentes que Ele é Deus. O erro dos escribas e daqueles conhecedores da lei estava no fato não de dizer que só Deus pode perdoar pecados, mas de não reconhecer que o Senhor Jesus Cristo é Deus e por isso pode sim perdoar pecados. Diante de tais pensamentos, o Senhor Jesus, que conhece os corações, conhece os nossos pensamentos e sabia exatamente o que eles estavam pensando, faz outra pergunta. O que é mais fácil? Dizer, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? Ora, certamente era mais fácil dizer, perdoados estão os teus pecados, porque dizer tais palavras, ou o resultado dessas palavras, não podia ser facilmente comprovado. Depois de Jesus dizer, perdoados estão os teus pecados, como provar que de fato os pecados haviam sido perdoados? Ou como provar o contrário, que os pecados não tinham sido perdoados? Poderiam ser apenas palavras jogadas ao vento, palavras vazias, palavras sem nenhuma utilidade, que não poderiam ter a sua veracidade comprovada ou não. No entanto, para demonstrar que as suas palavras não eram palavras vazias, não eram palavras de um homem comum e que não tinha autoridade para dizê-las, mas para mostrar que as suas palavras eram palavras de alguém que tem autoridade, palavras de poder, palavras ditas por alguém que era poderoso e tinha condições de dizer tais palavras. Agora o Senhor Jesus diz, levanta, toma o teu leito e anda. E imediatamente, aquele homem paralítico se levanta. O mesmo Jesus que tinha autoridade para dizer a um paralítico, levanta-te, e o paralítico levantar, é o mesmo Jesus que tem autoridade para perdoar pecados. Então o Senhor Jesus demonstra ali diante deles que suas palavras não eram meras palavras jogadas ao vento. Não eram palavras de um homem comum, mas palavras de um Deus, ou palavras do único Deus verdadeiro, aquele que tem autoridade para perdoar pecados.
E nós gostaríamos de que você entendesse isso, de que, de fato, há um único que pode perdoar pecados, que é Deus. E o Senhor Jesus Cristo, ao perdoar os pecados daquele homem, estava demonstrando que Ele é Deus. E demonstrando não só às pessoas que estavam ali presentes, mas demonstrando para nós, que hoje estamos diante desse relato, para que possamos também entender, conhecer e crer que o Senhor Jesus Cristo é Deus e tem poder para perdoar pecados. Aquele homem foi duplamente abençoado. E me refiro aqui ao paralítico. Ele chega diante do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, é trazido à presença do Senhor Jesus Cristo, e todos estão esperando que ele fosse curado da sua paralisia, mas o Senhor Jesus primeiro toca em um problema muito mais grave. E lhe dá uma bênção muito mais importante, que é a bênção do perdão dos pecados. Pense um pouco comigo a respeito disso. Se o Senhor Jesus Cristo tivesse apenas perdoado os pecados daquele homem e não tivesse curado a sua paralisia, ele continuaria vivendo aqui nesse mundo paralítico, sofrendo as dificuldades que a sua paralisia lhe trazia, mas ao partir deste mundo, ao morrer, por ter tido os seus pecados perdoados, ele estaria para sempre com o Senhor. Seria levado à presença de Deus para viver eternamente junto com Deus. Num lugar onde não há dor, não há choro, não há paralisia, nem coisas semelhantes a essas. Mas se fosse o contrário, se o Senhor Jesus tivesse apenas curado a paralisia daquele homem e não tivesse perdoado os seus pecados, ele viveria com mais facilidade os anos aqui nessa terra. Mas quando morresse e partisse para a eternidade, estaria eternamente separado de Deus, longe do Senhor. Um eterno tormento. Então veja que o problema maior daquele homem não era a sua paralisia, mas os seus pecados, que ainda não haviam sido perdoados. Por isso dissemos que o Senhor Jesus abençoou duplamente aquele homem. Resolveu o problema da sua paralisia, lhe dando os anos seguintes da sua vida com mais tranquilidade, com mais facilidade, agora podendo andar, não dependendo dos seus amigos, não dependendo de outras pessoas, podendo trabalhar. Mas não só isso. Quando ele partisse para a eternidade, ele estaria para sempre com o Senhor, pois os seus pecados haviam sido perdoados. Pense um pouco a respeito disso. Quantas dificuldades nós passamos aqui nessa vida? Quantas dificuldades você pode estar passando? Problemas aparentemente sem solução, coisas que nos fazem sofrer, que nos fazem chorar, que nos entristecem, dificuldades para as quais nós olhamos e muitas vezes não temos poder algum de mudar a situação que nos aflige. Mas pense, será que essas coisas, esses problemas que nós passamos, são o nosso principal problema? Se você é alguém que ainda não teve os seus pecados perdoados, certamente os problemas aqui dessa vida não são o seu principal problema. O principal problema do ser humano, o principal problema que Deus quer resolver e que o Senhor Jesus pode resolver é o problema do pecado. Por isso, talvez você está aqui nos ouvindo, assistindo a esse programa e buscando a Deus em oração e ouvindo a palavra, buscando uma solução para problemas presentes da sua vida. E é bom que você, de fato, busque a solução em Deus. Ele certamente pode todas as coisas e pode resolver qualquer problema. Mas deixe um pouco de lado agora esses problemas e faça para você mesmo essa pergunta: será que os meus pecados já foram perdoados? Eu já resolvi diante de Deus o problema do pecado? Ou melhor, será que
o problema do meu pecado já foi resolvido? O Senhor Jesus Cristo, assim como resolveu primeiramente daquele homem o problema do pecado, Ele quer fazer isso com você também. Se você ainda não teve os seus pecados perdoados, saiba que é interesse de Deus perdoar os seus pecados. O Senhor Jesus Cristo foi até a cruz para morrer pelos nossos pecados, pelos meus e pelos teus. E Ele tem autoridade para perdoar pecados. Mas como podemos ter os nossos pecados perdoados? Olhe novamente para o texto que lemos. Aquele homem foi duplamente abençoado, teve a sua paralisia curada, teve os seus pecados perdoados, mas como isso aconteceu? Por dois motivos. Primeiramente, ele foi até a pessoa que de fato podia resolver o seu problema. Você precisa entender isso. Somente o Senhor Jesus Cristo pode resolver o problema do seu pecado. Não um líder religioso, não uma instituição religiosa ou alguma outra coisa que você mesmo possa fazer. Somente Jesus Cristo tem tal autoridade. Só Ele pode perdoar os teus pecados. E como Ele faz isso? Ele faz isso por sua graça, por seu amor, por seu poder e autoridade, mas mediante a fé. A fé depositada nele mesmo, na pessoa do Senhor Jesus. Nós vimos que o Senhor Jesus perdoou os pecados daquele homem e curou a sua paralisia, vendo-lhes a fé. Vendo tanto a fé daquele homem como a fé daqueles que levaram aquele homem à presença do Senhor Jesus Cristo. Nós vimos que no começo do texto que a casa onde Jesus estava abarrotada de gente. Não havia como entrar, muitas pessoas à porta, e os homens que estavam levando o paralítico à presença do Senhor Jesus se depararam com uma situação difícil. Não havia como entrar, e muito menos com uma maca. Mas o que eles fizeram? Eles subiram ao eirado, telhado da casa, abriram um buraco, procurando onde estava o Senhor Jesus e desceram aquele homem paralítico na presença do Senhor Jesus. E isso demonstrou a fé deles. Se eles apenas achassem que o Senhor Jesus podia fazer alguma coisa, ao se deparar com a casa cheia e a multidão e a dificuldade para entrar, eles poderiam ter ido embora. Poderiam ter ido procurar uma outra solução. Poderiam ter, talvez, tentado voltar um outro dia, um outro momento. Afinal de contas, aquela era a residência do Senhor Jesus. Ele morava ali. No entanto, aqueles homens criam que Jesus era poderoso para resolver a situação daquele homem. E deparando-se com a dificuldade, eles se esforçaram e subiram e abriram um buraco e desceram o homem à presença de Jesus. E a palavra de Deus diz que Jesus, vendo-lhes a fé, então disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. A insistência daqueles homens demonstrou a sua fé. Demonstrou a fé tanto daqueles homens quanto a fé do paralítico. E para receber qualquer coisa da parte de Deus, inclusive o mais importante, que é o perdão dos pecados, é necessário fé. Se olhássemos para outros personagens, aquela mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia, e ela pensa consigo mesma: se eu apenas tocar as suas vestes, eu ficarei curada. Mas havia uma multidão. E ela precisou se esforçar até alcançar o Senhor Jesus e tocar as suas vestes. E ela foi curada. Zaqueu, que queria ver o Senhor Jesus, mas era de pequena estatura e havia uma multidão em volta. E o texto diz que ele queria, mas não podia por causa da multidão. Mas o que ele faz? Sobe a uma árvore, vendo que o Senhor Jesus havia de passar por aquele caminho, para ali de cima ver o Senhor Jesus. E o que acontece? Jesus o manda descer e diz que vai pousar na sua casa. O que tem em comum essas pessoas? O paralítico com seus amigos, aquela mulher que tinha aquela hemorragia, Zaqueu, que sobe na árvore.
Ou o cego Bartimeu que grita, clama, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Pessoas da multidão repreendem ele, manda que ele se calasse. Mas o que ele faz? Grita ainda mais alto, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. O que essas pessoas têm em comum? Eles criam que de fato o Senhor Jesus podia mudar a sua condição. Eles tinham certeza, total certeza, de que Jesus Cristo era poderoso para transformar a vida deles. E a sua insistência, o esforço que fizeram, demonstram a sua fé. E diante da fé vem a bênção de Deus. E é diante da fé que vem o perdão dos pecados. Como você pode ter os seus pecados perdoados? Tendo fé na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Ele entregou a própria vida para que os seus pecados fossem perdoados. Ele morreu a nossa morte para que pudesse nos dar vida. E você precisa apenas crer. Creia, Ele é poderoso. Poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Ele pode perdoar os seus pecados. Por isso, creia no Senhor Jesus Cristo. E você terá seus pecados perdoados. E certamente essa é a maior bênção que você pode receber. Que Deus te abençoe e que essa palavra possa ficar guardada na sua mente, no seu coração, e que diante dela você possa confessar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Amém. Queremos agradecer a audiência de todos que estiveram conosco nesse programa O Viver é Cristo. Temos percebido que pela mensagem dessa oportunidade é impossível o homem agradar a Deus se não tiver fé. E a fé, assim diz Paulo ao livro de Romanos, a fé vem de ouvir a palavra de Deus. E que nessa oportunidade que você tem ouvido da palavra de Deus, brota em seu coração a fé e aceite o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Temos também as reuniões que queremos deixar um convite para você que possa estar conosco nas reuniões presenciais, aqui a Rua Moraes Barro, no centro, número 1220, 1220, Rua Moraes Barro. Temos também reunião ali no bairro de Santa Terezinha, a Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Temos também reunião ali no bairro São Jorge, a Rua Bofete, número 40. Para essas reuniões, nós estamos convidando você para que possam estar conosco todos os domingos, às 10 horas da manhã, na Escola Bíblica Dominical e também às 19h30 na reunião de evangelização. Para esses trabalhos, todos vocês ficam convidados a estarem conosco. Temos também o nosso número no WhatsApp, que é o 99910 1550. Deixe o seu pedido de oração, as suas dúvidas, e nós estaremos orando por você, deixando assim os seus pedidos. Temos também os nossos canais de comunicação, o YouTube e também o Facebook. Você clica ali, o programa O Viver é Cristo, e estará podendo compartilhar e também estar vendo as nossas mensagens gravadas aqui. E agora eu gostaria de convidar o nosso irmão Flávio, que esteve conosco nessa oportunidade, para estar terminando com a palavra de oração, e até o próximo programa. Obrigado. Vamos orar. Nosso grande Deus, nosso amado Pai, nós queremos dar graças pela Tua palavra, dar graças por Teu Filho Jesus Cristo, porque nele há perdão, há salvação para o pecador. Nós queremos também, nesse momento, rogar ao Senhor, clamar por Tuas bênçãos sobre a vida de todos os nossos espectadores. O Senhor conhece as suas necessidades, sabe das suas lutas e sabe da bênção que eles precisam. Nós queremos rogar sobre cada um a Tua rica bênção. Ó Deus, que
todos possam ter supridas as suas necessidades. Abençoa trazendo paz, ó Deus, àqueles que estão aflitos, dando saúde àqueles que estão doentes. Ó Deus, abençoando os seus lares e as suas casas, as suas famílias, a fim de que haja paz, ó Deus, nessas casas e haja, acima de tudo, salvação, ó Deus. Que cada um que tem ouvido a Tua palavra possa crer no Senhor Jesus Cristo e serem salvos. Nós damos graças mais uma vez por este programa e pela oportunidade de compartilhar a Tua palavra. Nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém.